Oi, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia. Sejam todos muito bem-vindos. Listei aqui nesse vídeo as 10 mortes mais impactantes da franquia do Chuck. Porém, para eu poder selecionar essas mortes, eu fiz aqui algumas regrinhas que eu vou passar para vocês. A primeira é a seguinte: nem todas as mortes de todos os filmes foram citadas aqui, porque eu usei esse critério de realmente mexer comigo para poder entrar aqui nesse vídeo, beleza? Então terão filmes que não irão aparecer aqui. Segundo, eu não estou mencionando as mortes da série televisiva do Chuck e nem mesmo daquela versão do Brinquedo Assassino lançada no ano de 2019. Terceira coisa, a lista começa de 10, ou seja, a morte menos impactante, até 1, em primeiro lugar, a morte mais impactante, tudo isso de acordo com a minha opinião. E a quarta e última coisa é que eu tenho rinite alérgica, ela tá super atacada, minha voz está estranha porque eu estou fanho, estou respirando pela boca, mas eu tenho que gravar. Agora, sem mais enrolações, bora para essa lista depois da vinheta. Em 10º lugar, com essa morte acontecendo no filme O Filho de Chuck, a morte do paparazzi com ácido no rosto. Por que eu coloquei essa morte aqui? Justamente por todo o impacto que causou no Glenn, vendo toda aquela situação. Um menino inocente que não queria matar e sem querer acabou matando alguém. E é por isso que, dentre as mais impactantes, essa está em 10º lugar. Já em 9º lugar, uma morte que aconteceu no primeiro filme da franquia, Brinquedo Assassino, está aí a explosão do Ed Caputo. Sim, o Ed abandonou Charles Lee Ray durante a fuga policial, então ele ressuscitou aí, né, ele reencarnou no Chuck, no boneco, e foi pra cima do Ed para poder matar ele. E como que ele consegue fazer isso? Através de uma explosão de uma casa. Então essa é uma morte que eu acho legal, não tanto quanto as próximas, porém ela é sim de alguma forma impactante, principalmente se for analisar o ano de lançamento desse filme. Em 8º lugar, sobre o filme A Maldição de Chuck, a morte da Jill. Ela estava lá no notebook, né, fazendo uma videochamada, conversando ali com a sua ficante sigilosa, até que Chuck simplesmente chuta um balde com água, que tinha uma goteira ali caindo, e mata Jill eletrocutada. Em 7º lugar, voltando para O Filho de Chuck, a morte do cenografista, aonde o Chuck e a Tiffany puxam um fio e arrancam a cabeça do cara. Por que eu acho essa morte interessante? Simplesmente pelo fato da sincronia entre a Tiffany e o Chuck para poder lançar o fio, pegar e puxar e arrancar a cabeça do cara. Sem contar, é claro, da reação do Glenn completamente apavorado e assustado mediante a toda essa situação. Em 6º lugar, vem aí 2 mortes que aconteceram no filme A Noiva de Chuck, aonde a Tiffany joga uma garrafa de vidro no espelho de um motel e um casal que estava ali se pegando, fazendo um rally rola, simplesmente é morto por conta dos estilhaços de vidro. É sangue para todo lado, é bolha, é água, é espuma, e essa é uma morte que eu acho bem bacana, uma morte muito bem feita. Nessa cena aí eu parei e pensei, caramba, olha só o potencial da Tiffany. Já em 5º lugar, eu posicionei uma morte que aconteceu de novo no Brinquedo Assassino, o primeiro filme dessa franquia, que no caso foi a morte do John, aquele cara que ensina o voodoo a Charles Lee Ray. É uma morte bem cruel, o Chuck simplesmente pega o seu boneco e enfia a faca no tórax dele. Antes, é claro, ele vai lá e quebra braço e perna, o torturando de uma forma bem agonizante. E toda essa maldade, toda essa tortura pré-morte fez essa situação, essa morte e essa cena ficar em 5º lugar nessa lista. Já em 4º lugar, eu posicionei, na verdade, uma morte do filme Brinquedo Assassino 3,
que é onde o White Hurts se joga em cima de uma granada para poder proteger os seus amigos. É uma cena muito legal, muito impactante. Eu gosto muito de Brinquedo Assassino 3, é o meu filme favorito dessa franquia. Inclusive eu já comentei sobre isso. Tem um card aqui que eu posicionei falando exatamente qual que é a lista dos meus filmes favoritos. E Brinquedo Assassino 3 está em primeiro lugar. Então assim, eu gosto de todo o contexto antes dessa situação dessa granada. Aquele negócio de tiroteio no acampamento. Nossa, eu acho essa morte aqui muito legal. Provavelmente o Don Mancini pegou alguma cena de algum filme de guerra e colocou aqui em Brinquedo Assassino 3. Porque é uma cena bem característica de filme de guerra, onde alguém se joga em cima de uma granada para poder proteger seus amigos. Já no top 3... em terceiro lugar, eu coloquei novamente mais uma cena do Brinquedo Assassino 3, que no caso é o cara do caminhão de lixo. O Chuck, ele é jogado dentro de um caminhão de lixo, e quando tudo começa a ficar pressionado, ele grita por socorro. Aí o cara que tá ali, sendo o motorista, né, do caminhão desse lixo, ele desce para poder socorrer, e o Chuck escapa. Só que aí, quando pensa que não, o motorista, né, esse cara, ele está dentro da caçamba, procurando a pessoa que está pedindo ajuda, e o Chuck aciona a alavanca para poder esmagar o cara, e assim o cara, ele é esmagado dentro de uma caçamba de lixo. Fala se isso não é cruel. É muito cruel, muito bem planejado, e é por isso que está no meu top 3. Porém, antes do top 3, vem o top 2, e eu coloco aí mais uma cena do primeiro filme da franquia Brinquedo Assassino, aonde o cara, um profissional ali, aonde o Andy Martin estava preso, ele é eletrocutado na cabeça pelo Chuck. O Chuck, ele coloca uma espécie de coroa nesse cara que está deitado no chão e simplesmente começa a eletrocutar ele. É uma cena de tortura e agonia pura. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei, caramba, meu, que crueldade. E é por isso que está em segundo lugar dessa lista. Porém, agora está na hora de dar a medalha de ouro para o primeiro colocado. E o primeiro colocado, a morte mais impactante dessa minha lista de 10 mortes, é a morte do Shelton, em Brinquedo Assassino 3. Aonde ocorre aquela troca de tiros. O Chuck, ele simplesmente troca as armas, ele troca a munição das armas, que era munição de brinquedo, munição de tinta, e coloca munição de verdade. Então, em uma cena de troca de tiros, onde era para ser uma brincadeira, pessoas inocentes matam pessoas inocentes sem querer por culpa do Chuck. Essa é uma morte bem impactante. A melhor da franquia, me referindo somente aos filmes, como eu já tinha falado para vocês. E ela está no primeiro lugar justamente por todo esse planejamento, por todo esse contexto envolvendo a morte do Shelton. É algo realmente muito legal, muito bem planejado. E quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu pensei, caramba, meu, olha... parabéns para quem pensou nessa cena, para quem elaborou ela, porque realmente é a melhor dessa franquia. E aí, qual a sua melhor morte na franquia do Chuck? Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau!